Olá pessoal do Papo Católico, estamos aqui com o Eliezer, hoje da comunidade Santa Cruz. Seja muito bem-vindo, Eliezer, ao nosso canal aí. Obrigado, Daniel. Seja felicidade estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Conhecer um pouquinho da sua casa, da sua família e também poder partilhar um pouco da minha vida com você. Obrigado. E o Eliezer, gente, ele tem uma história muito legal. Ele é hoje um católico devoto, graças a Deus, casado, né, Eliezer? Casado. 6 filhos, né? 6 filhos. Olha aí que beleza. Não conheço todos os filhos, mas alguns que eu conheci são fantásticos, maravilhosos. Você tem um trabalho aqui evangelístico fantástico em Curitiba, você que é da região pode conhecer a comunidade do Eliezer, o grupo de oração que eles cuidam na Santuário Nossa Senhora do Equilíbrio, às que horas? Toda quinta-feira, Quinta-feira. às 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Então você pode participar, conhecer, que é um grupo espetacular, muito grande, muita gente. Mas o que me chamou a atenção do Eliezer é que o Eliezer vem de uma família evangélica. Normalmente a gente vê o contrário, né? Católico virando evangélico. É difícil a gente ver evangélico virando católico, né? E é muito legal quando isso acontece. Não porque a gente não gosta da igreja evangélica. A igreja evangélica tem um bom trabalho. Nós temos que aprender com eles como amar a palavra de Deus, o respeito que eles têm com o culto e tudo isso. Mas o profissionalismo evangélico, né? Com as coisas de Deus, tudo isso a gente tem que aprender. Mas é muito bacana quando o evangélico ele conhece a igreja católica, não aquela igreja, aquele estereótipo católico, né? Aquele espantalho, aquela falsa imagem. E o Eliezer foi assim. Mas conta, Eliezer, como é que foi a tua infância, de que igreja que sua mãe era? Conta aí pra gente. Então, na verdade, a minha mãe, ela nasceu na igreja evangélica, na Assembleia de Deus. O meu pai foi católico quando novo, jovem. Quando ele veio para Curitiba, conheceu minha mãe, muito novo ainda, acho que devia ter uns 21 anos. E aí foi para a igreja dela. Então assim, casaram na igreja e nós nascemos então na igreja evangélica. Na igreja evangélica. Tem mais 4 irmãos, todos nós na igreja evangélica. Legal. E quando eu tinha qual denominação que era? Na Assembleia de Deus. Ah, na Assembleia. Tá. Assembleia de Deus. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, meu pai parou de ir à igreja. Lá tinha o costume de sempre os homens ficavam de um lado, a mulher do outro. Quando meu pai não ia, eu acabei também parando de ir à igreja. Então eu geralmente ia mais ao dia do domingo, né, que era a escolinha dominical, mais nos cultos assim de noite já não ia mais. E com isso eu fui parando. Parei de ir, né, então, a partir dos 8 anos eu parei de ir à igreja evangélica. Mas minha mãe continuou, minha irmã continuou, meus irmãos também foram parando. E chegou um momento assim que eu estava sem Deus, estava vivendo um momento só, né? Sempre fui uma pessoa meio que tímida, então eu ficava muitas vezes na escola, não conseguia me expor ou falar as coisas e era sozinho, aquela coisa, não tinha muito amigo, ficava em casa, voltava e essa era a minha vida e foi até a adolescência mais ou menos dessa forma. E isso dos 8 até o quê? Uns 14, até mais ou menos? entre 14 anos, exatamente. Tá. 14 anos, que foi o momento em que eu fiquei assim muito reservado, ia para a escola, voltava. E aí com 14 anos, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, meu pai tinha uma loja de materiais de construção e um rapaz lá que estudava com a minha irmã, ele foi buscar jornal. Tinha uma época aqueles festivais, eles iam fazer um festival católico e ele foi buscar jornal para picar, não sei se você participou alguma vez disso, né? Quando tinha os festivais eles jogavam, faziam papel picado. Aquele papel picado, aquela festa, né? Sou dessa época, ei meu Deus, tamo velho, hein, Eliezer? Tamo velho. E aí com isso eles foram pedir lá, tinha assinatura de jornal, então eles pegaram e ele convidou minha irmã a estudar, falou, olha, vai ter um festival de música no sábado agora, por isso que eu quero esse jornal, tal, vamos lá participar. Ele falou para minha irmã e falou para mim também, que estava do lado, levando os papéis para ele, e aquilo me deixou meio curioso, né? Ele falou que ia ter esse festival, eu falei, poxa, vamos conhecer. E eu fui perguntar para minha mãe. E aí eu começo a ver já alguns pontos de Deus, sabe, na minha vida, porque eu fui conversar com a minha mãe e falei, mãe, um rapaz convidou a Simone, que é minha irmã, né? E eu para irmos nesse festival de música católica, só que é na igreja católica, né? Lá na paróquia, um festival de música católica. E a minha mãe disse assim, eu lembro até hoje as palavras assim, filho, vá, você está precisando de Deus. Nossa. Ela, mesmo sendo evangélica, mesmo, né, tendo outro, mas ela falou assim, você está precisando de Deus. E eu vejo como uma palavra profética na minha vida. E eu fui. E foi interessante, porque foi um momento que eu interagi com o pessoal, eu ficava muito em casa, conheci gente nova e gostei. Terminou o festival no sábado, no outro ele falou, tem grupo de jovens no sábado. E eu comecei a frequentar os grupos de jovens.
Isso em 1993. Tá, mas isso era Curitiba já ou não? Curitiba. Em Curitiba. E você lembra qual festival que era? Foi o Festival do Jipa, na paróquia de São Brás. São Brás era muito forte. 1993. Nossa, era forte. É. Né? São Brás era muito forte. Sim, ele sempre fazia. E é muito legal, né, a atitude da sua mãe, né? Isso me impressionou bastante. Sua mãe como evangélica praticante, né, entender e deixar e entender que Deus podia se manifestar na igreja católica. Muito forte isso, muito forte. E aí você começou a ir no grupo. Comecei. Claro, o primeiro grupo que eu fui, fiquei meio assim, porque primeiro não sabia rezar. Rezava Ave Maria, não gostava de rezar Ave Maria. Ficava incomodado. Incomodado. O Pai Nosso, como o Evangelho também rezava, não é mesmas palavras, a gente rezava também. Mas assim, o primeiro, até é legal que eu vou lembrando, o primeiro encontro, no primeiro grupo, foi falado sobre os 10 mandamentos. Separado as pessoas no grupo e falaram sobre os 10 mandamentos. E eu fiquei com o mandamento da castidade. E eu não entendia muito. Daí, só que eu entrei questionando, achando que a castidade, na verdade, era o celibato dos padres. E eu por que o padre não pode casar? Sim, e aquela coisa. sim. Eu lembro disso, que foi assim, a minha primeira discussão, né, de grupo, assim, para conversar sobre isso. Mas eu ia sempre, sempre ia. Com o passar do tempo, a minha irmã também estava indo, e a minha irmã decidiu ser católica, antes do que eu. Eu vou fazer catequese, porque sempre insistiam. E aí eles perguntavam, vamos fazer catequese? Eu falei, não quero. E eu fiquei muito tempo assim, lutando para fazer a catequese, porque eu dizia, eu não quero fazer algo só por fazer. Eu estou aqui, mas eu não sei se é aqui no meu lugar. Tem muita coisa que eu não concordo. Sim. Né? Eu não rezo Ave Maria porque eu não concordo. Você conhecia bem a doutrina evangélica, assim, na época? Assim, eu tive 8 anos quando criança, mas depois sempre, minha mãe sempre ensinou muita coisa. Você já tinha, por exemplo, aquelas questões bem definidas de imagem, Sim, de Maria, teve uma época que eu fui de santos. A imagem para o evangelho sempre era, sim, era idolatria, né? ídolo, né? Um dia eu lembro que eu estava na casa de um vizinho e chegou a capelinha na casa dela. E aí ela estava com uma capelinha com uma vela acesa e eu fui perguntar para minha mãe e falei, nossa, tem eles rezam lá para uma imagem, né? Daí a minha mãe falou assim, não, é a fé deles, né? Mas não cheguem muito perto. Porque era aquele medo, assim, parecia que sim. era uma contaminação, era uma coisa assim, tinha um medo sim. E a gente criou assim, então eu sempre tinha esse pensamento. E você foi no grupo porque você gostou do grupo, porque você queria amigo, porque você estava atrás de namorada? O que você ia buscar no grupo católico? Foi uma mistura. A última coisa foi Deus, né? Porque tá. eu fui lá por amigos, eu achei que conhecia um pessoal, por namorada, né? Tinha as meninas e tal. Eu saí da minha casa, então era um momento que eu saía de dentro do meu quarto, saía da minha casa para poder também estar interagindo. Então foi isso que me trouxe, assim, muito essa ida sempre ao grupo. Então sábado era sagrado, eu ia ao grupo de jovens. Tá. Mas a ideia era ir pro grupo e do grupo sair. Então, do grupo eu ia, às vezes ficava na casa dos meus amigos, aí comecei a beber, coisa que meu pai nunca bebeu, minha mãe nunca bebeu, eu comecei a beber também, conheci uns amigos e influenciei, comecei a... Então eu saía do grupo para ir beber. Essa era a minha rotina. E isso acabou se agravando com o tempo. As situações também que eu fui vivendo. Você aprendeu a beber com amigos do grupo ou fora? Só curiosidade. Eu aprendi a beber, na verdade, com meu primo. Tá. Meu primo foi me buscar um dia na escola e ele parou, vamos tomar quer tomar uma coca? Falou, tomar um refrigerante? Eu falei, aí ele tomou uma bebida, tomou um vinho e misturado com coca, assim, e ele me falou, quer tomar um gole? Tomei e ali eu gostei. Lembro que eu cheguei bem tonto em casa, estava bem, porque não era acostumado. Sim. E ali eu comecei, achei gostoso, e daí comecei a beber. Depois, com o grupo de jovens, daí que tinha um pessoal que bebia bastante, aí eu acabei ficando. E parece que no momento você foi convidado para ser coordenador, né, desse grupo, né? Tem essa história também, né? Daí, como é que foi? Porque assim, em 95, daí comecei a beber muito e era véspera de final de ano. Nós estávamos, eu tinha saído, ia sempre, todo sábado a gente saía, ficava o dia inteiro bebendo, fazendo as coisas e depois voltava, ia para o grupo dos jovens de novo. E aquele dia nós passamos a noite inteira, o dia inteiro bebendo bastante assim, com meus amigos. E aí éramos para ir para o grupo, só que eu falei, vou chegar em casa, tomar um banho, tomei um banho, deitei e dormi. Então acabei não indo. E um dos meus amigos foi. Ele foi para lá e era bem o momento da eleição. Eles era separado por chapas, então tinha a eleição. E era o momento de fazer candidatura ao grupo. Nisso, chegou o momento que eu estava lá dormindo e o meu amigo vai e acaba falando que queria formar uma chapa para poder ser coordenador do grupo de jovens. E ele te botou Não,
era o nosso grupo, nós tínhamos um grupo chamado X, os excluídos, que era o grupo que bebia. Os excluídos. E a gente sempre estava ali, tinha camiseta, tudo, era 5 pessoas. E era aqueles que ficavam do lado de fora da igreja, sabe? Se sentindo excluídos, mas na verdade eles se excluíram. E ele falou, nós queremos fazer o grupo dos excluídos para coordenar o grupo de jovens. Tá, passou, acabou, só que tinha no estatuto que se não houvesse candidatos, não tinha eleição. Tá. Tipo, se não tivesse concorrência. Uhum. O que aconteceu só ele se candidatou. E então em janeiro, seguindo o estatuto, nós acabamos ganhando. Que beleza. E aí coordenador, começou a coordenar? Coordenador. Aí entra uma frase importante. Quando ele me falou isso no domingo, que não tinha, eu falei, acho que eu fiz uma besteira, acabei falando que ia ser ele, não tinha outro, e a gente ganhou. E eu disse para eles, e até hoje trago no carisma muito isso, eu disse assim, mas como que nós vamos fazer isso se nós não damos exemplo? Como que a gente vai ser coordenador? Nós não damos exemplo. Nós estávamos com viagem programada para o carnaval, para sair, para curtir, esse foi em janeiro. E aí, mas tudo bem, vamos assumir. Entramos, começamos a assumir e começamos, porque já vai ter que mudar algumas coisas. Só que em fevereiro de 1996, nós fomos ainda no carnaval para a praia. E lá, nossa, foi assim, uma vida boêmia. Nós fizemos tudo que tinha de errado, bebemos muito, a ponto de acabar até o dinheiro. Então nós não tínhamos mais dinheiro, graças a Deus tinha comprado a passagem de volta, senão nós tínhamos ficado indo lá na praia. Graças a Deus não trocar uma passagem por cerveja. Por cerveja. E voltamos. Quando nós chegamos aqui em Curitiba, eu fui procurar o pessoal, todo mundo tinha ido no Gabaon. E eu fui pro Gabaon também, já tinha ido em 95, fui lá porque sabia que era legal, tinha umas meninas bonitas, tava lá. Cheguei no Gabaon, no momento da noite estava tendo um querigma, e ali foi feita uma oração, e aquele homem que estava pregando, ele começou a falar coisas da minha vida. Quando você fala, poxa, você está falando para mim. Parece que tudo some, né? Só eu pregador, né? E ele está falando, ele conhece o que eu vivi, e realmente ele falou, você foi para a praia, você estava aqui, mas você não aguenta mais essa vida. E ali, muitas vezes eu queria mudar, porque veja, eu trazia muita tristeza para casa, né? Minha mãe nunca bebeu, nunca tinha ninguém bebendo, e eu chegava bêbado em casa direto. Aí eu falei, sabe, eu vou tomar uma decisão. E mesmo com meus amigos do lado, levantei, fui, recebi a oração, e aí tomei a decisão que aquele dia seria um dia de mudança, que eu não queria mais beber. E realmente, em 1996, eu nunca mais fiquei alcoolizado, nunca mais me embriaguei. E aí começou a história da minha conversão. Mas até então, não tinha uma experiência com Nossa Senhora, né? E acho que eu deixei falar de Nossa Senhora. Como coordenador, nós organizamos um retiro em abril. Então, em fevereiro, abril tinha o nosso retiro. Organizamos um retiro, como eu tive a experiência no Gabão, eu trouxe praticamente todos os pregadores do Gabão. Que gostou dele, da renovação, E teve um momento tinha um pregador, começou a fazer um momento já no sábado de manhã, e ele colocou uma imagem de Nossa Senhora das Graças, bem grande assim, na frente no altar, na mesa. E ele começou a motivar e dizendo essa frase, ele disse, jovem, se você quer realmente ter a sua vida sempre com Jesus, consagre a sua vida a Nossa Senhora. Se você quer viver com Jesus, você tem que consagrar a sua vida a Nossa Senhora. E ele foi insistindo. E ele falou assim, vem aqui até a imagem, vamos fazer esse momento, toque na imagem, consagre a sua vida, a sua juventude a Jesus, a Nossa Senhora, que você ela nunca mais vai deixar você se afastar de Jesus. E ele falou várias vezes isso, só que ninguém ia. O pessoal não era da renovação. Tímido. O nosso grupo era um grupo que estava começando ali a primeira experiência de amor com Deus. Era PJ. PJ. E aí, aquilo ele foi motivando, e ele falou várias vezes e ninguém levantou. Ele falava, levanta, venha, cara. E aí eu fui tocar, falei, poxa, fiquei com dó dele, né? Lá, do pregador? O pregador, rapaz lá falando com tanta vontade e ninguém vai, né? E vem assim, se eu for como coordenador, acho que vai motivar. O pessoal vai seguir. A inspiração, né? Que foi o Espírito Santo. Sim. E eu fui lá, levantei, fui o primeiro. Então eu fui até a imagem de Nossa Senhora. Quando eu toquei, mas eu fui muito incrédulo. Primeiro que eu não queria nem tocar na imagem, mas eu toquei na imagem de olhos abertos, sem acreditar. E aí que houve a minha primeira experiência com Maria. Eu toquei naquela imagem e não senti Jesus. Eu senti como carne, se fosse uma pessoa mole, quente e mole. E eu olhava e eu tocava nos pés dela e ficava... Meu mas Deus. sabe... Como se estivesse vivo. Como se estivesse vivo. Uau. E eu virei as costas, e nisso veio, realmente, todos os jovens vieram atrás. Então, foi uma coisa.
Só que eu saí dali muito quieto, porque não acreditando, eu sempre fui muito razão, assim, Sim. fiquei com essa coisa. Tanto que eu voltei depois, que terminou aquele momento, para tocar na imagem, para ver se realmente a imagem era daquele jeito. Né, mole e né, De projeto borracha, uma carne, assim. né? E passou. Isso foi no sábado de manhã. Sábado à noite nós tivemos uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. Um batismo realmente do Espírito Santo com todos aqueles jovens que estavam lá. No domingo de manhã tinha o momento da confissão. Nós estávamos confessando. E ali eu já tinha tido uma experiência também com a Eucaristia, já estava assim, com Jesus Eucarístico. E eu acreditava muito em Jesus Eucarístico e veio muito um desejo de comungar. Tinha muita vontade de comungar. Então ele começou, naquele retiro, toda essa vontade de ser católico. E eu comecei a pedir perdão para Deus, vendo aqueles jovens que confessavam e voltavam, e iam para mim, e eu falei, ó, são 17 anos de pecado, eu não consigo, não posso comungar, mas eu tenho um desejo profundo de Jesus. E eu, a partir de hoje, quero viver algo novo. Comecei ali, naquele momento, chorando, diante do sacrário, assim, na capela, e aí eu tive a minha segunda experiência de conversão, uma vigília. Que aí eu tive a experiência de ver Nossa Senhora na minha frente. Tá, mas estava o sacrário. Você Você viu ela do lado do sacrário? Não, ela veio na minha frente. Nossa Senhora parou à minha frente. Uma mulher toda de branco parou na minha frente. Você estava de olho aberto, Eu fechado? estava de olho fechado. E aí quando eu abri meus olhos, chorando, quando eu abri meus olhos, eu vi ela. Uau! E aí ela veio e colocou a Eucaristia na minha mão e levantou. Nossa, fortíssimo. Repito, eu me lembrar. E assim, foi um momento muito forte no meu vida. Então, foi ali que eu falei, não, agora é. E aí saí dali com desejo. Por isso que no meu carisma da comunidade, eu sempre disse, anunciar Nossa Senhora como mãe e rainha. E para mim ela foi mãe, porque ela me acolheu mesmo não acreditando nela, e eu proclamo ela como rainha, porque realmente ela é aquela que coordena toda a minha vida. E a comunidade ali, a Santa Cruz, começou a surgir ali? Não, aí demorou. Isso foi em 96, a comunidade surgiu, na verdade, em 99, foi os primeiros passos dela, mas a fundação é 2000. Já faz 20 anos agora, dia 4. Que legal. 24 de Qual que é o carisma da Santa Cruz? Ser no mundo, sinal do crucificado e uma chaga de amor. Ser no mundo, sinal do crucificado e uma chaga de amor. Pô, que legal. Queria agradecer a tua presença, viu? Saiba que você é uma pessoa que eu vejo pouco e admiro muito. Obrigado. E agradeço muito tudo que vocês fizeram pela EFTA, pela nossa história, né? Pela Arquidiocese de Curitiba. E dizer de novo para você que está vendo aí, que é do Paraná, vai conhecer lá o grupo da Santa Cruz, quinta-feira, Nossa Senhora do Equilíbrio, vai conhecer a comunidade. Às vezes você foi tocado por esse testemunho, tem um chamado de comunidade, tem um chamado a seguir esse ministério, Deus tocou o seu coração. Então manda o seu testemunho para nós. Queria agradecer ao Eliezer e deixar aí a tua última palavra aí, Eliezer. Eu agradeço também a presença aqui, né, por poder estar aqui com vocês, partilhar um pouquinho do testemunho. E como o Daniel disse, se quiserem conhecer a comunidade, né, acessem lá pelas redes sociais, Comunidade Santa Cruz, da Arquidiocese, a nossa casa, temos também Nossa Senhora do Equilíbrio, tem um programa na rádio também, vocês podem procurar lá no site, vocês vão encontrar aí todas as informações. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe, dá um curtir aí, compartilha, se inscreva no canal. Até a próxima, valeu!